Estudo Bíblico, livro de Apocalipse. Esse estudo foi feito pela missionária Edmei Williams, com alguns acréscimos do Dr. Russell Shedd, do pastor Aloysio de Moraes Filho e da missionária Sandra Bivar Neves. Apocalipse 17, versos 1 a 18. João aqui é convidado por um dos 7 anjos a ver como será o julgamento da Babilônia, que se acha assentada, descansada solenemente sobre muitas águas. Versos 1 e verso 15 falam das águas, que, como já sabemos, significam as nações, povos, multidões e línguas. O caráter da Babilônia. Primeiro é dito que ela é a grande meretriz, e depois fala-se sobre os reis da terra, ou seja, as autoridades das nações se misturam com ela, se prostituem com ela, têm intimidade com ela, e a devassidão dela embebeda os que habitam sobre a terra. Babilônia é um sistema de corrupção mundial que dá a direção para toda a cobiça humana, para toda a luxúria, devassidão e prostituição. Hoje vemos que as pessoas fazem qualquer coisa para alcançar status econômico, fazem tudo por dinheiro. É o desejo desenfreado por ter mais e mais poder e riquezas. É isso que Satanás promove nos corações e dá a quem faz a sua vontade. Ele ofereceu isso a Jesus. Babilônia enriquece a muitos. Ela muda os corações porque oferece aquilo que enche os olhos. Deus supre as nossas necessidades dando aquilo que precisamos, mas Satanás nos dá aquilo que o nosso olho grande pede, para nos levar à perdição. É por isso que muitas pessoas fazem pactos com ele e enriquecem, passando a ter fama e sucesso. Esta mulher, Babilônia, é o oposto da noiva do Cordeiro, porque a Babilônia é meretriz. A igreja é pura, está vestida de sol, de luz. A prostituta está vestida de escarlata e púrpura, adornada com as riquezas da sua prostituição, sentada e estabelecida sobre muitas nações. Ela é internacional e está entronizada entre todos os povos e nações. Isaías 17, 12 a 14. As grandes nações e a impressão que elas passam sob a influência de Babilônia. Homens tão poderosos, tão capacitados, tão inteligentes, são iludidos por essa meretriz. O poder que suporta esse sistema, que carrega a meretriz, é uma criatura de 7 cabeças que vem ao longo de 7 impérios e os 10 chifres da besta que surgiu do mar. Ela é odiada e admirada ao mesmo tempo. Ela é sedutora. Verso 4. João a descreve com todo o seu glamour. Se olharmos para a aparência dela, nem notaremos a besta na qual ela está montada. As nações ficam presas à sua beleza e aparência e nem notam que ela tem na mão o cálice do inferno. E a humanidade quer beber deste cálice porque ele é de ouro. O que seduz nessa meretriz é a aparente vitória sobre aqueles que testemunham a fé cristã que ela odeia, porque acha que vai acabar com eles. Não podemos subestimá-la. Até mesmo João se sentiu admirado, e o anjo teve que perguntar a ele: por que te admiras? Verso 7. João ficou espantado e só pôde ver o mal que havia naquela mulher porque estava em espírito, e em espírito foi levado pelo anjo ao deserto. Verso 3. O que significa ser levado ao deserto? É a condição do cristão que se separa completamente do mundo, porque só quando saímos do mar é que podemos contemplar melhor as ondas. Só quando nos separamos do mundo é que podemos ver o que está naquele ambiente. João então vê a besta em que a meretriz está montada, que é a aglutinação de todos os impérios do mundo. E estes impérios são idólatras e odeiam a Deus. Essa besta começou no tempo do caçador Nimrod, que construiu a cidade de Babel, que era um desafio a Deus. Gênesis 10, 9. Aí começou o primeiro império mundial. Dá-se início à adoração idólatra, à adoração às coisas do mundo. Esta mulher, Babilônia,
É a mãe de todas as meretrizes e é um sistema religioso satânico, porque o imperador sempre quer ser adorado. No tempo de João, a sede deste sistema já tinha saído da Babilônia. Havia sido transferida para Pérgamo. Por isso, Jesus, quando escreve a esta igreja, Apocalipse 2,13, diz que conhece o lugar onde ela habita, onde está o trono de Satanás. Lá em Pérgamo existia um culto de adoração às serpentes e o imperador tinha que ser adorado. E, nesta época, este império foi transferido para Roma. No verso 18, fica claro que a grande cidade é Roma, que naquela época dominava todos os reinos. Verso 9. Roma é mundialmente conhecida como a cidade das 7 colinas. Ela simboliza força, autoritarismo, mas também solidez, permanência, porque o monte é imutável. A cabeça simboliza autoridade e o monte, solidez. A atenção de João vai para a besta vestida de escarlata, não para sua aparência, sim para o seu trabalho. No verso 8, há uma imitação de Jesus, que era, que é e que há de vir. A besta que era e não é e que está para emergir. Todo o trabalho de Satanás é imitar. Versos 10, 11 e 12. Os 5 impérios que já caíram: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. O que existe é o Império Romano e o outro, que ainda não chegou, é o do Anticristo, que ficará por pouco tempo. Satanás foi expulso das regiões celestiais porque a igreja subiu pura. E, ao ser expulso, ele teve que habitar num corpo já preparado para ele, que é o Anticristo. Ele vai criar este império, vai assumir o controle de dentro do homem, vai tomar conta de tudo, dividindo reinos em número de 10, porque vai ter o controle mundial. E aí vem a globalização, que é necessária para que ele corte esse bolo em 10 partes para ele, estendendo os seus domínios até os confins da terra. E assim, ele será o 8º rei pertencente aos 7 impérios. É a conclusão total, é o fortalecimento pleno da besta, e a Babilônia vai acompanhando toda esta situação com a sua devassidão, luxo, roubo, opressão, derramando sangue inocente dos filhos de Deus. Os 10 reis é o controle de Satanás sobre 10 reinos. É a união de 10 nações na direção da besta, mas só por 1 hora. Verso 13. Um só pensamento, um só desejo, todos unidos. Satanás consegue a união de 10 reinos. Quando todas as autoridades se rendem à autoridade de um só rei, estarão todos sob o domínio dele, todos rendidos à autoridade de Satanás. Verso 14. Lutarão contra o Cordeiro, mas o Rei dos Reis os vencerá, e juntamente com ele os eleitos, os fiéis que permaneceram junto com o Cordeiro. Aleluia! Versos 15 a 18. No meio desta organização política e econômica chega o Cordeiro. E as Nações Unidas, num só pensamento, serão contra o Cordeiro, mas sobre todos o Cordeiro é poderoso. E ele vem para destruir os homens e as coisas que não podem ser redimidas. Só serão destruídos aqueles que não podem ser redimidos, inclusive a meretriz, a Babilônia, que é a mãe de todas as abominações. A besta vai repudiar o seu principal aliado. E isto significa que, quando Satanás repudiar Babilônia, não poderá mais subsistir. Marcos 3, 23 a 25. Agora é hora de desespero, porque chegou o Cordeiro, Satanás volta-se contra si mesmo, chegou o fim. No capítulo 18, o anjo está explicando a João que a besta é a instituição e a mulher é a ideologia. A ideologia, a mulher, está montada, sendo levada e entronizada na instituição, a besta, que está espalhada sobre muitos povos.